Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui voltamos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Esse momento em que nós nos reunimos em família para pensarmos um pouco sobre a mensagem do Cristo. O Evangelho no Lar é uma bênção que nós trazemos para os nossos lares. Harmonização, paz nos corações. Se por acaso estivermos sozinhos, não tivermos ninguém para nos acompanhar, não tivermos ninguém que aceite sentar conosco, não tem problema, façamos assim mesmo, porque estaremos na companhia dos guias espirituais. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então, dando início, façamos a nossa leitura preparatória. Desde o Evangelho anterior, nós iniciamos a leitura do livro Pão Nosso. Nós concluímos o livro Vinha de Luz, são livros da coleção Fonte Viva, como nós sabemos, e nós começamos a leitura das mensagens do livro Pão Nosso, que é, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico. A mensagem é a número 2. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Palavras de Jesus, segundo o apóstolo João, no capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo nos iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pescadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu duro pão de pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência do mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Aqui o Espírito Emmanuel analisa as palavras de Jesus, em que Jesus diz que são as obras dele que vão dar a comprovação que ele é o Filho de Deus, né? Ele diz assim, é o que eu faço em nome do meu Pai que vai comprovar o que sou, vai comprovar exatamente, ele diz, testificam de mim.
São as obras dele que ele faz em nome de Deus que comprovam o que ele é. Não são exatamente os títulos, né? Não são as aparências, aquilo que se herda da família, como ele diz, tradições familiares e outros institutos terrestres, né? Mas sim as obras, as suas ações, aquilo que é edificado. E nesse caminhar não há facilidades. As dificuldades podem ser e são inúmeras. Assim como Jesus enfrentou todas essas dificuldades, todos os impedimentos, mas assim mesmo fez toda a sua obra, cumpriu a sua missão. Então, é a reflexão que Emmanuel faz para todos nós. E assim sendo, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Momento de elevarmos nossas mentes, nossos corações ao Altíssimo, para que os guias espirituais cheguem até nós. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos em vosso nome, em nome de Deus nosso Pai, em torno das vossas lições. E assim buscamos levar o vosso Evangelho para a nossa vida. Que tenhamos fé, fortaleza, forças que são necessárias em nosso caminhar, em nossa busca evolutiva. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós hoje estamos encerrando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E hoje, encerrando, nós vamos ter os itens 17 a 19. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Prosseguindo, chamando para perto de si o povo e os discípulos, disseram-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que se viria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Essas palavras estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 34 a 36, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23 a 25, Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39, e em João, no capítulo 12, versículo 25 e 26. Bem, meus amigos, o que Jesus quis nos dizer, ou quer nos dizer com essas palavras? De início, a gente deduz, a gente retira dessas palavras, desse contexto,
O primeiro ensinamento de que ele deseja que todos nós, que todos os cristãos vivenciem o Evangelho, vivenciem os ensinamentos transmitidos por ele. Em qualquer lugar, em qualquer situação, que o cristão dê assim o seu testemunho, vivencie os ensinamentos que ele transmitia, ou que ele nos transmitiu. Mesmo que estejamos entre pessoas que não aceitem, mesmo que estejamos entre pessoas incapazes de entender esses ensinamentos, e muito menos aceitá-los. Mesmo recebendo zombarias, mesmo recebendo críticas e injúrias. Para que isso aconteça, para que se dê esse testemunho, necessário se faz que os ensinamentos do Mestre tenham penetrado no interior, no íntimo de cada um de nós, para que a gente tenha a confiança em seus ensinamentos, para que a gente creia que eles são verdadeiros e que esse constitui o caminho para alcançarmos a nossa evolução, o caminho reto que nos leva à perfeição e à felicidade para a qual fomos criados. Então, nesse caso, é necessário que tenhamos como meta, como alvo a ser alcançado, o amor a Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O amor a Jesus, nosso guia, nosso mestre, o espírito mais puro que passou pela terra. E amor ao nosso próximo. O próximo, que são aquelas pessoas que se aproximam da nossa convivência, principalmente aqueles que apresentam uma situação precária, principalmente os necessitados. Esta é a meta que devemos estabelecer em nosso processo evolutivo. É necessário que tenhamos em mente a convicção de que os valores espirituais são muito mais importantes do que os valores materiais, e que esses valores materiais devem ser sacrificados em favor do nosso crescimento espiritual. Sabemos que nós somos espíritos imortais e que todos nós temos a destinação de nos tornarmos espíritos puros. Um dia chegaremos a essa posição, a essa destinação que nos foi dada pelo Pai Criador. Então, quando Jesus diz que todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, ele está se referindo à perda das oportunidades de crescimento espiritual que cada existência terrena nos propicia. Quem quiser salvar a sua vida nesse plano terreno, salvar do ponto de vista do crescimento material, a preocupação com o crescimento material, está perdendo essas oportunidades que nos chegam de crescermos, de evoluirmos como seres espirituais, como seres imortais. Então a gente perde essas oportunidades que passam, mas já voltam, e vamos assim atrasando o nosso processo evolutivo. Os que se esforçam por vivenciar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Cristo, em sua pureza, em sua coerência, em sua sabedoria, não tem receio do mal exterior, porque sabe, confia no amor e na justiça do Pai, que dá a cada um de nós segundo as nossas obras, de acordo com aquilo que sentimos, pensamos e agimos.
Mas Jesus também disse: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aí a gente pergunta, mas como nós podemos negar a nós mesmos? Se nós vivemos nesse contexto, exatamente buscando atender às nossas necessidades materiais, às nossas necessidades espirituais. Como pode ser isso? Negar-se a si mesmo, é não aceitar ser apenas um ser material. Um ser que está aqui na Terra para os bens materiais, para o crescimento material, se preocupar só com isso, como se fosse alguém, uma criatura, um ser, só do ponto de vista material, sem nenhuma perspectiva espiritual. É negar a si mesmo, é não admitir ser apenas esse ser material, mas se admitir, se compreender como um ser, como um espírito imortal, percebendo que as nossas necessidades espirituais são muito mais importantes do que as materiais. As materiais devem ser satisfeitas na medida do bem que possa ocasionar, favorecer ao ser imortal. Então, assim se percebendo, assim se admitindo, nós temos a possibilidade de eliminar o supérfluo, o excesso, no objetivo de não prejudicar sua própria evolução, seu próprio crescimento, que vai levar consigo tudo que adquirir espiritualmente falando. É ter essa consciência da sua condição de espírito imortal, que tem exatamente dentro de si todas as potencialidades do bem, do bom, do belo, e que precisa se desenvolver, precisa desenvolver as suas virtudes, as suas qualidades enobrecidas, porque é isso que leva consigo. É o nosso patrimônio, é o nosso tesouro, vamos assim dizer. Então, a gente precisa ter essa condição, essa perspectiva de se admitir, de se aceitar como ser imortal, porque o crescimento espiritual é o que vai nos conduzir à bem-aventurança da plenitude espiritual que tanto nós buscamos, mas só que buscamos esquecidos de como é feita essa construção, e assim vamos perdendo tempo, energia, preocupados tão somente com o crescimento material. Então, nós precisamos ter como meta o nosso crescimento espiritual e negando-se durante essa trajetória a tudo que possa dificultar este nosso crescimento espiritual. E esse objetivo deve estar muito claro em nossa vida, porque direcionar nossas energias para essas atividades enobrecidas que beneficiam a nós mesmos e ao nosso semelhante, evitando tudo aquilo que possa levar prejuízo ao nosso crescimento e ao nosso próximo. Estabelecer uma meta de desenvolvimento espiritual no bem, para o bem e pelo bem, esforçando-se para não perder de vista essa meta. E quando perceber que se desviou do caminho para alcançar esta meta, devemos de imediato retornar ao caminho, porque este objetivo será atingido, não importando quando nem como, porque temos a certeza dessa vitória, desse crescimento. Então, é importante orar, como Jesus mesmo disse, e vigiar,
para que não permaneçamos fora do caminho para alcançarmos esse objetivo, esta meta. E quando Jesus nos diz, toma a sua cruz, quem quiser seguir-me, toma a sua cruz, e siga-me. É interessante notar que Jesus não diz que irá nos tirar a cruz. Ele diz, venha com a sua cruz, siga-me, porque eu sou o caminho, eu sou o guia, eu vou lhe guiar para que você chegue à verdade, para que você chegue à vida verdadeira, à vida plena. Significa tomar a cruz é aceitar a lei de causa e efeito. Lei que é fruto da inteligência suprema, que não castiga ninguém, mas dá a cada um as consequências decorrentes de seus atos, sejam eles positivos ou negativos, tudo para o aprendizado e para a evolução espiritual. Tomar a sua cruz é ver sem revolta, sem lamentação, sem desespero as situações adversas. Enfrentar as vicissitudes com coragem, confiança em Deus e em si mesmo. Consciente de que colhe o que plantou. E favorecendo sua caminhada na direção da meta entendida e aceita, ou seja, a meta de progredir, a meta de evoluir, a meta de vencer a si mesmo, vencer as inferioridades, vencer as imperfeições. Jesus está conosco, está ao nosso lado, nos amparando, nos acompanhando, nos guiando, mas é necessário carregar a nossa cruz. Que aqui a cruz são exatamente as dificuldades, a dor, o sofrimento, que precisamos vencer, porque é de nossa responsabilidade. Jesus, em outra oportunidade, disse, vinde a mim todos os aflitos, que eu vos aliviarei. Ele também não disse que as nossas aflições seriam retiradas de nós. Não, seriam aliviadas. Aliviadas porque os seus ensinamentos são ensinamentos esclarecedores. São ensinamentos que nos mostram que somos espíritos imortais, que estamos numa existência terrena, material, recebendo o resultado daquilo que realizamos, seja na presente encarnação, seja em outras encarnações, ou seja, em vivências passadas. Porque é da lei que cada um colha o que plantou. Através do nosso livre-arbítrio, nós tomamos as decisões de seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Mas as consequências precisam ser corrigidas. E elas nos chegam exatamente através das adversidades da vida, nesse ou naquele campo. E seremos aliviados pelos ensinamentos de Jesus, que vão nos dar exatamente o esclarecimento sobre as leis divinas. E ele disse nessa mesma passagem que o fardo dele era um fardo leve. Por que o fardo é leve? Porque os ensinamentos do Cristo nos levam a essa compreensão, ao despertar para o amor, ao despertar para o perdão e para o bem. Porque quando a criatura desperta para o amor, perdoa e passa a trabalhar no bem, ela se sente mais aliviada, mais confortada para prosseguir os desafios da vida. Então, meus amigos, a mensagem do Evangelho de hoje é essa que nós acabamos de colocar, para que nós possamos refletir, analisar, porque realmente é muito profundo, principalmente porque nós
Não queremos o sofrimento, não queremos as dificuldades. A gente sempre implora ao Altíssimo para aliviar as nossas dores. A cruz está muito pesada, mas devemos ter essa consciência de que tudo decorre das nossas opções, das nossas escolhas. Às vezes, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser no hoje, favorece a muitos tormentos. A maneira como vivemos, lamentando, revoltado, com inveja, excessivamente apegados à matéria, invejosos, rancorosos, ressentidos. E isso resulta em muitos tormentos. Tormentos mentais, emocionais e até doenças físicas. É necessário, portanto, que façamos essa análise para identificar as nossas arestas, procurando trabalhar nelas para eliminar tudo aquilo que gera sofrimento. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações, rogativas, elevar nossos pensamentos ao alto, pensando em amor, saúde, esperança. Senhor Deus Pai Criador, aqui estamos, Senhor, para rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento, pela paz em nosso país, pela cooperação de todos para a solução dos problemas humanos que dilaceram tantas vidas. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia, levando entendimento. Rogamos, Senhor, pelo entendimento junto daqueles que não sintonizam conosco. Pedimos pela recuperação, pela saúde de familiares, parentes e amigos que se encontram doentes, padecendo muitas vezes em leitos de hospitais. Ó Senhor meu Deus, rogamos por cada um de nós, por nossa família, para que consigamos viver unidos em paz e harmonia, com saúde espiritual principalmente. Façamos breve silêncio para que cada um possa fazer suas rogativas específicas. Recebei, Senhor meu Deus, as rogativas aqui apresentadas e derramai sobre todos nós vossas bênçãos curativas, que elas envolvam a todos nós, a cada um, penetrando em nosso ser, nos fortalecendo, nos iluminando e nos ajudando a desfazer, a nos libertarmos das energias deletérias. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas,
ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz do entendimento e o amor da caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim encerramos, meus amigos, o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. E esperando reencontrá-los no próximo domingo. Até breve.